começou com a seca. Aí com a estiagem, a gente teve uns sérios problemas com a água. A água na nossa região, ela é um recurso muito escasso. A população termina buscando formas alternativas para armazenar e captar essa água. E muitas vezes essa água não tem uma qualidade como deveria, e foge dos padrões de potabilidade exigidos na legislação. E a gente começou a ver que essas áreas justamente tinham os maiores casos de diarreia no município. Algumas localidades foram beneficiadas pelo projeto, como o Gigante, que é um povoado que atende cerca de 185 pessoas, o sítio Camaratuba, com 232 pessoas. Estava aparecendo muita gente com ameba e outros problemas de coceira, e a Secretaria de Saúde tomou conhecimento disso através das enfermeiras, dos médicos. Então foi aí que a vigilância e a atenção primária do município começou a montar uma rede de apoio para tentar amenizar e ajudar a população, né? Dar uma melhor qualidade de vida para todos. Aí, a partir daí a gente iniciou com a parte educativa, tentando sensibilizar a população da importância de uma água limpa e bem tratada. A partir desse momento a gente notou que só a parte educativa não era suficiente. A gente precisava dar uma alternativa simples, acessível, de baixo custo, para que as pessoas pudessem também se empoderar e tratar a sua própria água em casa. O cloro, ele desinfecta todo tipo de bactéria nociva à saúde do ser humano. Aí descobrimos cloradores alternativos, feitos de garrafa PET, de cano PVC, e começamos a fazer experiências para botar em prática o tratamento dessa água. Descobrimos o clorador Embrapa, que é um clorador feito para clorar poços artesianos e poços amazonas. Aí o que a gente pensou, vamos aumentar esse clorador, colocar tipo numa rede de sistema de distribuição, nessas zonas rurais que o acesso da água tratada é difícil. E chegamos no clorador flutuante, que é tipo um clorador de piscina, que a gente coloca no sistema de distribuição. Esse sistema é usado pastilhas de cloro, aí desce para gravidade e aí todo mundo tem água tratada na torneira. O clorador de PVC, ele sai no custo mais ou menos entre 30 e 35 reais, dependendo do material, do preço do material, do orçamento. E a gente usa hipoclorito. Aí é usado para cada 500 litros de água, um hipoclorito de 50 ml de 2,5%, que equivale a um copinho de café desse descartável. Em cada comunidade a gente tem uma pessoa responsável por tratar essa água e a gente realiza um monitoramento quinzenal. A gente fornece cloro, a gente capacita, tudo que precisa. E também a gente capacita tecnicamente para ele saber manipular o cloro, a quantidade certa para não afetar a saúde da população. Nós temos aqui uns 3 poços, incluído um poço artesiano, que leva água para mais ou menos 400 casas. E o pessoal estão satisfeitos, estão bebendo água tratada e sem reclamação de doença. A gente notou que essas áreas que a gente trabalhava, a gente reduziu muito os casos, não só de doenças diarreicas, mas outras patologias associadas à ingestão de água contaminada. Em 2016, a gente teve uma redução em uma dessas localidades de 70% dos casos de diarreia. Então, foi um resultado bem além do esperado. Aí, a partir daí, a gente começou a expandir o projeto para outras localidades, agora para as escolas também da zona rural, para que a gente pudesse ampliar e atender o máximo possível da população. Eu acho que a atenção primária e a vigilância terminou se unindo mais, criando uma rede para que esse trabalho fluísse e realmente tivesse um resultado positivo desejado do que a gente esperava, né? Que a prevenção é a base de tudo. Porque não é só responsabilidade do SUS. Isso é um trabalho também o quê? Social que a gente faz, mas a gente faz com o maior prazer, que a gente vê a satisfação da população com essa água tratada e vê os resultados também nos monitoramentos que a gente tem na atenção básica, na vigilância em saúde, e que as ideias estão aí e que tudo tem um jeito, é só você querer fazer. Porque você vê com um baixo custo desses dispositivos de tratamento de água, a gente clora água para
Posso falar mais de 2.000 pessoas na zona rural, sem contar a zona urbana. Eles são satisfeitos demais com o tratamento porque a saúde deles cada dia vai melhorando. Porque eu entendo, a água é vida, né? A gente não vive, não consegue viver sem água. Quando a gente trabalha a saúde no município, a gente vai por vários aspectos, né? A gente não vai só pela parte biológica. A gente leva em consideração a água, a gente leva em consideração o saneamento. E o SUS, um dos pontos é justamente melhorar a qualidade de vida da população. Então, o SUS tem sim esse papel de ajudar a população, de contribuir para que a população tenha mais saúde, né? Tenha mais qualidade de vida.